versículo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para ir tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide-vos colocar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos tiver convidado vier, vos diga: meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco, porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Lucas. Deus de infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, Senhor, amigos espirituais aqui presentes, obrigado, Mestre, pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui reunidos em Teu nome, para estudarmos as leis de nosso Pai. Que esta manhã, Senhor Jesus, seja mais uma manhã de muito entendimento, de iluminação de nossos pensamentos. E, Senhor, pedimos mais uma vez a Tua presença, a nos amparar, a iluminar os nossos pensamentos, a tocar os nossos corações, para que, acima de tudo, Mestre, compreendamos os Teus ensinamentos no caminho do progresso espiritual e da felicidade que tanto procuramos. Que os nossos amigos espirituais possam nos auxiliar nessa manhã na compreensão desse nosso estudo, pois principiamos a entender, Senhor, que dentre as inúmeras oportunidades que temos, a mediunidade é uma das que mais nos oferece possibilidades de progresso. Porque quando sempre estando sintonizados com a espiritualidade e quando nossa sintonia se fizer melhor, estaremos comungando com o pensamento divino, e assim nossos passos se tornarão menos vacilantes, nossas quedas menos frequentes e nossas lágrimas finalmente secarão. Que Teu amor possa nos envolver nessa casa de oração, e que essa manhã seja uma manhã de muita felicidade, Senhor. Que assim seja. Bom, abre o livrinho aí, dona Ana. Capítulo 9.
iniciar esse capítulo, que tem o título de Cérebro e Energia. Bom, como sempre, ele vai começar com toda uma parte teórica ligada aí hoje mais a geradores e motores, para preparar um entendimento com relação ao que ele vai passar para a gente. Então, geradores e motores. Na produção de corrente contínua em eletricidade, possuímos geradores e motores, capazes de criar força eletromotriz e fornecer corrente no que respeita aos geradores, ou de ceder potência determinada no que tange aos motores. Aqui só para esclarecer, porque eu não tinha esse entendimento, que a diferença entre gerador e motor, a gente já conversou um pouco, na verdade não é tão grande, que gerador é uma máquina que transforma energia mecânica em energia elétrica. Então, por exemplo, uma turbina numa usina hidrelétrica, né? Ela gira a diferença de altura lá da barragem da água, né? Essa água, ao passar por dentro de um eixo, né, que faz parte dessa máquina, que é o gerador, gira um rotor, né, que transforma essa energia mecânica da água. Essa rotação vai acabar gerando um campo magnético, e aí a tal da armadura que envolve que também gera um campo magnético, aquela história de induzir corrente elétrica, né? Movimentação de elétrons. Bom, então esse é um gerador. E o motor é uma máquina que converte energia elétrica em mecânica. Então, na verdade, é a mesma máquina, só que funcionando em sentido oposto. Tá? Então, no caso, a corrente elétrica faz girar o rotor, aumenta um potencial magnético, né, que vai fazer aquele eixo girar, e no caso produzindo um movimento, né, uma mecânica. Né? Então a diferença de gerador e motor na verdade é muito pequena, só converte o quê? Nas máquinas destinadas a semelhantes serviços, encontramos os enrolamentos em tambor, que podem ser imbricados ou ondulados com particularidades técnicas variadas. Então é questão lá dos fios de cobre, né? Isso acaba aumentando o potencial de você gerar um campo magnético, né? Por isso que o tal do enrolar o motor, ou isso, aquilo, queimou, é essa história. Né? Anotando a multiplicidade dos aparelhos dessa espécie, lembremos-nos de que os geradores, em sua maioria, são sempre autoexcitados. O que ele quer dizer com isso aqui é que é verdade que esses geradores geralmente são autoexcitados, quer dizer, ao girar a turbina pela ação, vamos dizer, da água, isso cria um campo magnético que potencializa o campo magnético da armadura que envolve aquela estrutura. Então uma coisa leva a outra, entendeu? Quer dizer, conforme isso se movimenta, faz uma outra coisa acontecer que mantém o movimento disso, potencializa o movimento da corrente elétrica. Né? Quando a gente, colocando de uma maneira simples, que se for pôr tem exemplos para a gente dar, mas complica, entendeu? E eu acho que não é importante para aquilo que ele vai colocar mais adiante. A relação que ele quer dizer é isso aqui. Se você tem um campo magnético e faz uma corrente elétrica passar naquela região, você tem um condutor, a passagem da corrente elétrica dentro do condutor gera um campo magnético. Toda vez que há movimentação de elétrons, há a formação de um campo magnético, certo? Isso potencializa o campo magnético onde aquele condutor está. Ao potencializar, de que maneira? Também estimulando a movimentação de elétrons dentro daquele campo magnético onde o condutor está. Bom, se movimentou elétrons dentro do campo magnético, é uma corrente elétrica.
se é uma corrente elétrica, gera campo magnético. E esse campo magnético vai estimular o condutor que gerou, então é autoexcitado. Quer dizer, um estimula o outro, tá certo? Então é um ciclo que obviamente terá um limite, que é a resistência do sistema, né, com a sua perda de energia por causa das imperfeições do sistema e assim por diante. Tá? Ou atingindo o potencial de excitação, quer dizer, do fluxo de corrente elétrica, não dá para se aumentar além disso. Deu para entender mais ou menos a explicação? E é isso que vai ser importante, porque ele vai colocar mais adiante. Ele vai estar falando sobre pensamento, cérebro, energia criativa, né? Que isso depende do estímulo, né? E que há um processo de contínuo de excitação e criação. Né? E para consolidar imagens comparativas preciosas no assunto, permitimos-nos repetir as figurações já feitas em capítulos anteriores, em torno da atenção e da desatenção, para fixar com mais segurança o nosso estudo acerca da criação da energia mental e expansão respectiva. Gerador Shunt. Observemos um gerador Shunt em que o fenômeno da corrente elétrica é mais acessível ao nosso exame. Bom, o gerador Shunt é bem isso que eu expliquei, tá? Que há um eixo que gira, lá como eles chamam de uma espira, dentro de um campo magnético e com uma armadura externa que também tem um campo magnético de menor amplitude, né? O Shunt é quando eles colocam na formação que a armadura e o eixo principal estão em paralelos. Na física, a importância disso é como a corrente corre dentro desse aparelho, tá? Mas ele colocou aqui, não acho que isso é importante, pelo menos no meu entendimento não foi. É que é um dos geradores mais comuns que se tem, mais conhecidos. Acho que ele pegou esse exemplo, acredito eu, para facilitar o entendimento do que ele quer passar, tá? Que é mais nesse sentido do autoestímulo, né? E também do externo estimulando a gente. Imaginando-se-lhe um interruptor aberto, quando o induzido começa a girar, reparemos que aí se plasma uma pequena força eletromotriz em vista da formação do magnetismo residual. Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente circulante. Bom, eu posso estar errado aqui, mas da maneira como eu entendi figura aqui que para tentar explicar melhor para vocês aqui, mas é só para vocês entenderem quando eu falo em armadura e o rotor aqui. A armadura é essa coisa externa aqui, tá? Então você vê, tem um polo sul e um polo norte. Então é uma espécie de ímã, é um material ferromagnético. Então ela cria um campo magnético aqui dentro, tá? O rotor que ele fala é essa estrutura de metal com essa esfera aqui, tá? Por onde poderá passar ou não uma corrente elétrica. Então existe sempre um campo magnético residual aqui dentro, mesmo quando não tem nenhuma energia elétrica, uma corrente elétrica correndo no sistema. Porque lembra que a gente viu na semana passada que o aço, né, alguns materiais mantêm um magnetismo por algum tempo, né, desde que esse sistema esteja sendo, né, com uma certa frequência ativado, né, quer dizer, trabalhado. E essa é a importância, repito, que eles vão falar, ele vai colocar mais adiante. Bom, quando você induz uma corrente aqui dentro, como isso aqui também é um condutor, vai haver aquela história de que elétrons vão para uma extremidade atraído pelo ímã, né, pelo campo magnético que já existe ali, e obviamente as cargas positivas vão para o outro lado, tá? Como existe um mecanismo de rotação aqui, ao haver essa atração, se não houver um alinhamento perfeito, o que vai acontecer? Vai tender a haver um giro, porque
haverá atração e repulsão, né? Quando há o giro, que não está alinhado, né, eletricamente, você acaba, o que estava próximo a se atrair, ao girar, passa a se repelir. E aí gira de novo. E é isso que vai acabar proporcionando esse mecanismo de giro. Tá? Bom, com a passagem da corrente, criou essa onda magnética aqui nessa espira, que interfere nisso aqui e vai criar esse mecanismo. Tá? É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Tá? Sem complicar demais. Só eles vocês vão entender. Então, quando a gente imaginando seria um interruptor aberto, quer dizer, sem corrente elétrica passando pelo sistema. Quando o induzido começa a girar, quer dizer, repararemos que aí se plasma uma pequena força eletromotriz em vista da formação de magnetismo residual. Quer dizer, existe uma força magnética residual da tal da como é que chama? Da armadura. Né? Essa força, no entanto, não patrocina qualquer corrente circulante no campo, que é uma corrente pequena. E é assim que essas máquinas são desenhadas. Na verdade, o interno é que terá um potencial de gerar um campo magnético bem maior. Tá? Se fecharmos, contudo, o interruptor, a força eletromotriz gerada produz uma corrente no campo que, por sua vez, determina a formação de uma força magnetomotriz. Quer dizer, ao fazer passar a corrente pelo sistema, vai começar a haver o giro, uma força magnética se produz e vai favorecer esse giro. Por isso que é magnetomotriz, com movimentação do eixo, de sentido idêntico àquele em que se expressa o magnetismo residual, dilatando o fluxo até que a força eletromotriz alcance o seu máximo valor de conformidade com a resistência integral do campo. A elevação da voltagem cessa no ponto em que a linha de resistência interrompe a curva de saturação, porquanto, acima dessa zona, a força eletromotriz gerada é menor do que aquela necessária para sustentar o valor da corrente excitadora. Até onde eu entendo, tá, gente? Porque confesso que vai complicando um pouco. Quer dizer, você consegue, através do fornecimento de energia aqui, proporcionar um aumento nesse campo magnético, consequentemente no número, na velocidade do giro desse rotor, até um certo ponto, né? Em que a energia fornecida não consegue proporcionar um ganho maior. Por quê? Porque a perda através da resistência, né, do sistema, e simplesmente o que você vai ter que gerar de energia, o sistema não é capaz de dar para proporcionar um trabalho maior, quer dizer, uma resultante maior do que aquela. Então há um ponto de saturação. Tá? Tudo bem? Todo mundo silenciou. Não, é difícil, mas ele está explicando, mas quem que inventou tudo isso? Ele fica olhando lá para ver essas coisas, né? Que coisa que precisa, né? Uma pessoa disposta a ver todos esses... E é muito legal, isso que a senhora falou, porque você vai ler, às vezes eu vou ver nos livros os cientistas, né, os espíritos encarnados, e a gente vê que a maioria desses espíritos não tiveram uma vida curta. Não tiveram uma vida curta. Sabe, não é raro você ver 70, 80 anos, e eu estou falando aqui, não é nesse século, né? É em 1700, que era difícil as pessoas viverem. Então você vê, se a gente for pensar aí no planejamento reencarnatório, né? Olha que coisa extraordinária, né? Porque para conseguir, e um vir em sequência do outro, é impressionante. Quer dizer, eles são mais ou menos contemporâneos, mas assim, é no espaço de 150 anos, entendeu? Então, onde um trabalhava, o outro
pegava o trabalho do outro e dava continuidade, e aí o outro dava continuidade. Quer dizer, você vê que há um encadeamento. Você vai falar, mas a ciência é assim mesmo. Tá, mas o acaso existe? Por que tantos interessados na mesma coisa? Né? E não era uma vida curta. Tá, tiveram alguns que tiveram uma vida mais curta, né? Acho que é o Philippe Courrier lá, que foi marido da Madame Courrier. Ele viveu porque acabou tendo problemas em consequência até das pesquisas que ele fez, que era em radioatividade, e ele acabou se contaminando com a radiação. Ele desconhecia os efeitos nocivos da saúde daquilo. Mas foi um negócio que me surpreendeu. A maioria deles não teve vida curta. É raro você ver o que viveu menos de 60 anos. Entendeu? O que para aquela época não era comum, entendeu? Faraday foi um autodidata, um dos caras que mais pesquisou e descreveu coisas no campo da eletricidade e do eletromagnetismo. Ele foi autodidata, ele não foi nem para a escola. Sim. Eu falo, se debruçar em cima de um experimento, né? Testar os materiais que produz mais o efeito, produz menos o efeito. Mas que coisa que é isso, né? Já traz uma bagagem. Uma dedicação. E essa época trouxe iluminação em todos os sentidos, né? Na arte, na história, todo lugar. Na música, na né? música, né? Então, mas você vai, tanto é que um livro que o César emprestou, que é do filho dele, ele faz uma análise até interessante nisso, que em algum trecho ele para e fala, olha, analisa o que estava acontecendo naquela época. Eles vão pondo em outras áreas do conhecimento humano, quem que estava vivendo naquela época. Então você vê essa riqueza do momento, entendeu? De que muitos espíritos, assim, com uma bagagem, como disse Iraci, muito específica, né? Ao mesmo tempo, então, você vê isso, que na música, na ciência, né? Houve realmente foi uma iluminação da humanidade, né? Até o nome dado foi bem feliz, né? A espiritualidade aproveita, né? Aquele espírito criativo, aquela bagagem criativa, aquela bagagem, aquele espírito de pesquisa, e vai reduzindo, né? Porque não é em qualquer um, entre aspas, que eu falo, que não tem já esse despertamento para uma pesquisa, porque eles vão perder tempo, a espiritualidade vai perder tempo. Então, né, aqueles espíritos. Né? Olha só, né, gente, meu filho fez agronomia, né, e ele participou, chegou lá na UFA, Universidade Federal de Lavra, uma pesquisa que seria assim uma revolução aí no pensamento da cana-de-açúcar. Então, como ele era aqui da região, ele foi enviado aqui para acompanhar, para ter uma noção para levar para lá. E aí ele chegou aqui na usina e ele foi conduzido para ser acompanhante lá de 2 peões lá da lavoura. Ele falou, mas será que era a pesquisa mais sofisticada e tal, né? E esses 2 senhores, né? E foi lá, trabalhando, e ficava admirado de ver a sabedoria daqueles 2 funcionários. Chegou na hora do almoço, comeram bastante, aí um falou assim pro outro, ih, gente, comi tanto que me deu uma dor no estômago. Aí o outro falou assim, que estômago nada, rapaz, é estômago. Melhorou bem. Mano, cara, saiu, não sabia nem, né? Mas chegou lá na pesquisa lá, ele sabe, os 2 sabiam, esses 2 peões, sabiam mais do que os professores da Universidade da UFA, que é lá de Lavra, e da Exalc, em Piracicaba. Os professores vinham até aqui para saber com esses 2, e tudo nesse jeito aí, não, fuçando ali, fuçando, vendo, analisando, não dá certo, volta. Mal sabendo falar o português, eles eram os professores dos doutores.
Então, frustração da corrente elétrica. Sempre que a corrente de um gerador não se altere, a frustração é devida a causas diversas, das quais salientamos as mais importantes. A ausência de magnetismo residual em se tratando de aparelhos novos ou fora de serviço por longo tempo. Aquele negócio de que a armadura, né, acaba perdendo aquele magnetismo residual por falta de uso, ou porque o aparelho é novo e precisa dar uma esquentada, precisa passar pelo teste inicial ali para ter aquele preparo, né? Vem com as qualidades, com potencial intrínseco, mas precisa do estímulo adequado para poder entrar está pronto para o uso. Então, a ausência desse magnetismo é a causa de frustração da corrente. 2. Ligações invertidas no circuito do campo, de vez que, se precisamos do magnetismo de resíduo para que se produza ação adicional no circuito magnético, é indispensável que o campo shunt esteja em ligação com a armadura, de maneira que a corrente excitadora engendre a força eletromotriz que se adicione ao campo residual. Para resumir para nós aqui o que a gente vai precisar ver uma certa sintonia, quer dizer, lembra que ele fala no texto anterior? No mesmo sentido, a corrente magnética é induzida, né? Porque se você induzir um campo magnético no outro extremo aqui do aparelho, da máquina, não vai causar nada, vai estar totalmente desalinhado e um não vai potencializar o outro. Então, quando as ligações estiverem invertidas, é uma causa de frustração também. E resistência excessiva do circuito do campo, que poderá advir de ligações inconvenientes ou de influência perniciosa dos detritos acumulados na máquina. Também é verdadeiro, né? Fácil de entender isso, né? O equipamento precisa de manutenção, né? Porque senão vai perdendo na sua eficiência, porque a tal da resistência vai aumentando, quer dizer, vai havendo gasto de energia com situações que não resultam em ganho, né? Bom, agora que ele vai pegar essa ideia geral para começar a passar o que ele quer para nós. Gerador do cérebro. Com alguma analogia, encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para a geração, excitação, transformação, indução, condução, exteriorização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental, qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescidos de valores ainda ignorados na Terra. Então, o que ele quer dizer com isso aqui? Que o cérebro, pelo menos, e aqui a gente vai entender, acho que no contexto físico e perispiritual, como sendo, como ele fala, a analogia com um gerador, mas é um gerador com muito maior potencial, né? Porque ele não gera apenas a força eletromotriz, mas como ele coloca aqui, mais do que a geração, a excitação, transformação, indução, condução, assimilação, quer dizer, é uma máquina muito mais elaborada, né? Do que a gente pode imaginar. Ele fala, então, mais do que só um gerador ou um motor, os recursos, né, dos modernos emissores e receptores de rádio, telefonia e televisão, acrescido de valores ainda ignorados na Terra, quer dizer, e outras capacidades que a gente até ignora. E aí você vê, né, mais cedo que você estava comentando, descarga neurolinguística, quer dizer, através do treinamento, né, na ciência, consegue já, quem tem alguma deficiência, treinando o cérebro, consegue conduzir um aparelho elétrico, né? E
Já tem outros estudos que eu vi nessas pessoas com algumas limitações físicas, né? Que é comando mental mesmo, não só de braços mecânicos, mas de outros aparelhos, né? Você fazer aquela coisa que a gente, né, comandar, por exemplo, um computador e coisa e tal, alguns comandos iniciais. Então, dá para crescer de valores ainda ignorados na Terra, naquela época, mas a gente já está começando a ver esses outros potenciais, né? Mesmo quando a gente pensa só restringir isso ao aspecto físico da coisa. Erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, a funcionarem por motores de sustentação, o cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio na construção do transistor, nos conjuntos radiofônicos miniaturizados, podem oferecer imperfeita expressão. Aqui de novo, né, a comparação. E isso que eu falei, que me chama, que eu não havia comentando o pessoal mais cedo, para mim, né? Eu sempre ouvi e aceitei que o corpo é um instrumento, né, do espírito. Mas aqui, para mim, esclarece mais, erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo, a funcionarem por motores de sustentação, para o cérebro, né? Quer dizer, todo o organismo físico, orgânico nosso, ele se estrutura no sentido de dar possibilidades ao nosso cérebro de atuar, né? Quer dizer, os membros servem, têm a sua utilidade, o aparelho circulatório, o urinário, né? O digestivo, tudo isso gira em torno de estruturar um órgão, né? Que é o que serve para a gente se comunicar com esse mundo, né? Por isso que existe mente, corpo, cérebro. Então é como se fosse uma máquina, né, montada. Olha, eu preciso que isso aqui funcione, né? Mas como é que você vai fazer funcionar? Então estrutura toda essa, aparelha ele para que ele possa desempenhar as suas funções, né? E aí a gente transpõe isso para o espírito, né? Quer dizer, o espírito, para funcionar, ele precisou se aparelhar, né, de um perispírito inicialmente, né, adequado ao mundo e as conquistas morais, as necessidades, né, evolutivas de cada um de nós, e a partir desse perispírito se compõe um corpo físico, né? Mas em última análise, para quê? Para permitir que o espírito consiga adquirir as experiências de que ele necessita, né, para o seu progresso. Então, pela simplicidade, não deixa de ser impressionante, né? E por isso que às vezes, assim, uma pessoa normal, num acidente, né, lesa o cérebro, são os órgãos, membros comprometidos. Não, assim. E o contrário, quando eu estava lá, uma das coisas que me chamou a atenção, né, que você sabe que o cérebro físico, ele não sente dor, né? Então, por exemplo, existem cirurgias feitas já há bastante tempo, em que, porque você não, às vezes você vai retirar uma lesão, um tumor numa área que é nobre do cérebro, que você pode afetá-lo. E como é que você sabe se onde você está, né, se eu posso ir meio centímetro para lá ou para cá? Então tem situações que você pode operar a pessoa acordada. Então você faz, tem uma colega anestesista aqui que trabalha comigo, ela já foi operada 2 vezes assim. A primeira vez principalmente foi assim. Então você faz lá, tem os mecanismos, que o que dói é o couro cabeludo, a calota craniana, isso tem. De cabeça Não é o cérebro que dói. E aí, a hora que você chega no cérebro, você cutuca ele, não sente dor. E eu passei, por quê?
Por que a natureza, que Deus criaria um... né? Então, é isso que eu pensei, um órgão tão importante não vai ter seu mecanismo de defesa. Agora, se ele é uma expressão do perispírito, e a gente precisa interpretar essas informações, se ele fosse acometido dessas crises, que interpretação a gente ia dar? Como é que a gente ia se relacionar? Então, na verdade, o resto do corpo é que transmite as sensações, o cérebro interpreta elas. Mas ele mesmo não sente dor. Como se fosse um código, né? Porque ele precisa estar livre para interpretar. Se ele estiver sendo submetido a processo que o desestrutura e desestabiliza, ele não consegue dar devida interpretação às coisas. Não funciona. É a parte mais Ele não pode ser, exato. Ele não pode, porque se ele é o veículo através de onde, em última análise, o espírito vai perceber, ele não pode ser um foco de perturbar a interpretação dos dados. Entendeu? Daí é que você falou da estrutura, né? Porque cada parte que provocar esse código nele, como é que fica? Ele fica maluco, né? Porque tem uma sensação de dor na mão. Porque se ele interferir na interpretação, como é que fica? Ele fica bagunçado o negócio. Né? Então, é um negócio interessante. Então, se opera as pessoas assim, aí você vai lá, toca, aí você começa a entonar, não, aqui não posso mexer. Não é brincadeira, não. O mal de Parkinson, acho que a pessoa tem até que conversar, não é? É uma abertura que faz pelo cérebro e a pessoa que está sendo operada, o médico vai... Eu nunca vi para mal de Parkinson, eu vi para essas áreas tipo de fala, né, de locomoção, de você mexer. Porque você vai estar mexendo numa área que a interpretação ou o comando para a movimentação de algo vai ser prejudicado. Mas é assim, eu nunca tinha me perguntado por que o cérebro não sente dor. Tem uma razão. Deve ter uma razão, e não deve ser pequena a razão. É aí, nesse microcosmo prodigioso, que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa, em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum, em que o fluxo energético atinge valor máximo segundo a resistência integral do campo, diminuindo de intensidade na curva de saturação. Então acho que é que complementa isso que a gente estava falando, né? É nesse campo microcosmo prodigioso que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada, né? Então não pode ser muito por demais perturbada, senão que sempre, né, essas correntes que são produzidas pelo nosso pensamento, em primeira análise, se exteriorizam no nosso próprio campo, né, energético aí, o da aura. Nas reentrâncias de semelhante cabine, cuja intimidade a criatura espelha as ordens e decisões com que traça o próprio destino, temos no córtex os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos em conexão com os mecanismos da mente, configurando os poderes da memória profunda, do discernimento, da análise, da reflexão, do entendimento e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Quer dizer, é através dessa estrutura física, né, e campo amplo e perispiritual, que nós adquirimos nossas experiências, né? Que é outra coisa, não são meus olhos que veem, é meu cérebro que vê. Quer dizer,
Meu olho não passa de uma câmera filmadora. Ela capta a informação, mas quem interpreta é meu cérebro. Então não há nenhuma garantia que da maneira como eu vejo as coisas seja que o Edão veja. Aliás, eu acho que tenho quase que certeza que se pudesse fazer uma análise perfeita, a gente veria que há diferenças. Que meu cérebro não é igual ao dele. Você consegue puxar informações antigas que está lá, né? Então, você manda um comando, um código, né? Você lembra de situações. Então, isso é essa memória antiga. Quer dizer, na verdade, se meu espírito cresce em sensibilidade, né? Porque quando diz que quando a gente evolui, a gente se torna mais sensível, quer dizer, nós somos parecidos no nosso estágio evolutivo, mas temos algumas diferenças, principalmente, às vezes um tem uma facilidade ou uma dificuldade maior em tal área, uma sensibilidade maior ou menor em tal área. Então, por isso eu falo, como é que eu percebo tais coisas e como é que você percebe? Provavelmente não será parecido, mas não exatamente igual, porque a sensibilidade não é a mesma. E aí a gente está pensando mais adiante, né? Que não é o cérebro físico também que interpreta, é aquele espírito que interpreta, né? O somático, e o espírito que dá entendimento aqui, né? Então é meio complicado, né, dona Dalma? É um nó. Porque você vê, é engraçado, né? Eu sinto o cheiro, mas o centro que interpreta isso está no meu cérebro. Então, na verdade, não é meu nariz que sente. Ele só tem as células que captam a informação do meio ambiente. Que é um veículo. Ele é o condutor só, mas quem interpreta não está aqui. Ou na minha língua, quem sente o gosto não é minha língua. Como é que o bichinho dele vai sentir? Dor não tem cor. É muita informação para ele. E aí você vê, Não dá tempo. uma forma fácil de entender que a maneira que a gente não percebe é a mesma, eu acho que é o paladar. Você pode ver, talvez seja e o odor, né? Mas principalmente no paladar, coisas que para um é extremamente agradável, para outro é intolerável. Então está ligado ao quê? Se é a mesma papila, se é o mesmo... Porque a interpretação não é exatamente a mesma. E o que isso gera lá dentro, a interpretação, né? Quando um sabor me traz uma repulsa, né? Uma repulsa ou um prazer grande, por quê? Porque tem uma experiência anterior. Mas quem é essa experiência anterior? Né? Que guarda essa memória. Então está armazenado em algum lugar. Né? Nessas províncias fulcros da individualidade circulam as correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza, qual ocorre na matéria física, em que as correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados, formando em sua passagem um consequente resíduo magnético, pelo que depreendemos sem dificuldade a existência do eletromagnetismo tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Está dizendo, né, se os mecanismos são muito parecidos, são materiais do pensamento, se na matéria, quando há movimentação e relação entre os átomos, havendo movimentação de elétrons, haverá uma corrente elétrica e um campo magnético, a mesma coisa no nosso campo mental, né? Se há uma movimentação de corrente elétrica mais sutil, que a gente ainda não compreende perfeitamente, também há a formação de um campo magnético com todas as suas consequências, né? De indução, repulsão, né? De conjugação dessas forças, né? Assim por diante. Tudo bem? Vamos lá. Só que está mais à frente. Essa questão assim, da resistência excessiva, baseado no que a gente estava falando, deixa eu tentar formular mais ou menos. Eu me entenda também na pergunta. Será que a gente propagando
várias situações negativas na mente. Isso vai para o cérebro, né? Então ele vai criar uma resistência também. Será que não fica aquela do tipo ele gastando total energia para tentar dissolver aquilo e você reagindo de outra maneira e dá um conflito? Isso não sei se o que propaga em si, será que é dores de cabeça excessivas? Está entendendo o que eu quero dizer assim? O indivíduo que ele tem é totalmente negativo, onde que ele promove só coisas negativas internamente, entendeu? E o fluxo assim positivo não consegue ultrapassar, vamos dizer, essa barreira aí, né? Então fica uma resistência assim, entre o que é bem e o que é mal, e isso gera um conflito cerebral. Deu para ficar claro? Acho que não, né? Não, eu entendi, mas ele fala, eu acho que mesmo isso será muito individual. Às vezes o conflito já é um progresso para aquele espírito. Para aquele, né? É o início, né? Talvez de uma melhora. E aquele que não consegue nem entrar em conflito, que o pensamento negativo é tudo. É tudo, né? Que nem se apercebe de que ele... Entendeu? Então depende do ponto. Agora, talvez para um outro espírito, esse conflito já não haveria tanta razão de existir, né? Ele já teria bagagem para algo mais. Então, para ele pode ser uma resistência, mas para o outro pode não ser. Pode ser até eu acho que aí tem a tal da história que a gente fala do tempo evolutivo daquele espírito, do momento dele, né? Então, fica muito difícil de analisar o outro, né? Analisar a gente já é complicado, mas acho que é mais possível que a gente intimamente sabe, né? Por isso que os conflitos da gente, em geral, são esses. Olha, eu sou capaz de dar mais do que isso. Sabe, eu vou te falar... E eu tropecei de novo. Mas há aqueles que não pensam nem nesse ponto. Então aí, quem tem o conflito nem existe no outro, mas em nós já existe. Por quê? Né? Sabe por que eu estou te falando isso? Eu comentei essa semana. Eu tive um período que eu tive assim, uma situação difícil com meu pai, na doença, e é onde estamos lutando ainda, né? Um ano mais ou menos com um tumor e tudo. E antes de acontecer a cirurgia, em todos os momentos, a minha reação de pensar positivo era uma coisa, a realidade me mostrava outra. E aí fica aquelas duas coisas, das influências externas do que você vê, do que você programa mentalmente para que a coisa aconteça positivamente. Para você ter ideia, teve um dia que eu cheguei à tarde, mas eu dei uma dor de cabeça muito forte. Não era dor de cabeça que eu ia me tratar com analgésico ou alguma coisa do tipo. Era de totalmente relaxar daquele trânsito, entendeu? Então, por isso, eu acho que isso é possível. Específico, analisar um caso específico é mais fácil. E comentando dessas reações aqui que ocorrem. Estou dando um exemplo que ocorreu. Não, então mais fácil, perfeitamente possível essa tensão. Exatamente, essa luta mental, né? Entre o que a gente chama de razão e chama de sentimento. Rapaz, né? É uma coisa pode causar uma... Tá, meu amigo aí também é psicólogo, né? Ele sabe mal mesmo, né? Mas pode causar até essas cefaleias tensionais que a gente chama, né? Tem até um nome já, que é ligado à tensão mesmo, né? E realmente, eu dentro de mim falo, isso não é medicamento. Então eu relaxei, desliguei tudo, telefone, tudo, fiquei dentro do quarto tranquilo. Depois de uma hora, passou tudo. Sabe? Tem. Não é isso? Está claro. E na realidade é uma interpretação, né? Eu acho que esse estresse aí é uma interpretação, né? Eu acho que a questão da mente, do pensamento positivo, está na aceitação e na interpretação do que está acontecendo, né? Eu acho que é isso que vai diminuir essa resistência da gente, né? O pensamento positivo, eu não entendo assim como alguma coisa milagrosa, vou pensar, mas eu entendo que é algo que você consegue interpretar o que está acontecendo. Né? Então, entender aquilo que está acontecendo como algo que vai fazer você, de alguma forma, crescer. Compreensão. Entendimento do Corrente do pensamento.
Sendo o pensamento força sutil e inexaurível do espírito, podemos categorizá-lo assim: a conta de corrente viva e exteriorizante com faculdades de autoexcitação e autoplasticização inimagináveis. Então, o pensamento é uma força material, embora sutil, né, contínua. Ele está dizendo isso, que o espírito dotado dessa capacidade, né, ele tem a condição, né, de exteriorizar esses pensamentos de forma autoexcitatória, quer dizer, nós geramos o nosso próprio pensamento, que é uma manipulação do fluido cósmico universal, né, do fluido universal, né? E não só isso, como a gente consegue criar, né, através do pensamento, coisas inimagináveis. O imaginável é criar isso, construir uma cadeira, uma mesa, né? Por que não construir mais coisas que a gente, né? Então, né, quando o tal dos mundos, dos umbrais, essas regiões, né, são construções, como eles colocam nas obras da nossa mente, né? É onde a gente se coloca, são as construções que a gente faz mesmo, né? Plasticização do pensamento, é tornar o pensamento algo material. E eu acho que é só uma outra expressão, assim como eu não, né? Se alguém consegue construir uma cadeira, por que não construir outras coisas? Porque originou-se no pensamento, né? Da vontade, do espírito, de criar aquilo. E se a cadeira, em última análise, origina, por ser matéria, origina-se do fluido universal, toda outra construção mental também é uma manipulação do fluido universal, porque é a matéria, né, que o espírito manipulou. Então, é isso que ele quer dizer aqui. A afeição do gerador Shanti, se a mente jaz desatenciosa, como que mantendo o cérebro em circuito aberto, forma-se no mundo intracraniano reduzida forçamento criativo, que não determina qualquer corrente circulante no campo individual. Mas, se a mente está concentrada, fazendo convergir sobre si mesma as próprias oscilações, a forçamento criativo gerado produz uma corrente no campo da personalidade, que a seu turno provoca a formação de energia mental de sentido análogo àquele em que se exprime o magnetismo de resíduo, dilatando o fluxo até que a força aludida atinja o seu máximo de acordo com a resistência do campo a que nos referimos. Aqui então ele faz a analogia com o que ele discutiu antes do gerador, quer dizer, se o nosso pensamento, né, se o espírito é o gerador, transforma esse pensamento que é a corrente elétrica, né? Se existe um campo magnético residual, né, se não houver a vontade do espírito, o trabalho do espírito para conduzir essa corrente, fica só por conta do residual e pouco vai ser criado. Por outro lado, se houver um esforço do espírito e conduzir pela vontade, o pensamento, essa corrente criativa, muito espírito poderá criar, mas isso também irá de encontro àquilo por qual ele se sente atraído, né? Quer dizer, não quer dizer que a criação necessariamente vai ser boa, né? Então depende ainda do direcionamento que vai se dar. E acho que esse atingir o máximo é de acordo com o processo evolutivo de cada um, né? Quer dizer, a nossa capacidade mento-criativa é uma, a de um espírito ainda bem mais primitivo é outra, inferior, né? Ainda, e de um espírito iluminado, outra, né? Então alguns criam galáxias, outros malemar, eu não consigo nem criar uma cadeira. Não. Então é mais ou menos isso, mas é a mesma, é o mesmo princípio.
surpreendemos nessa fase o mesmo fenômeno de elevação da voltagem no gerador elétrico, porquanto, no cosmo físico-psicossomático, a corrente mente-criativa se alteia até o ponto de saturação, do qual se alonga, com menor expressão de potencial, no rumo dos objetivos a que se afeiçoe, conforme a linha do desejo, tá? Que eu já havia falado. E aqui, né, eu falei, o potencial é isso mesmo, está ligado ao ganho moral, eu acho que é o ganho de conhecimento, né, de cada um. E não é à toa, né, que o nosso perispírito, né, é adequado ao mundo em que vivemos. Então a gente vai criar esse mundo o que o nosso pensamento dá conta de criar. Se o que está sendo criado não é lá, às vezes nos desagrada um pouco, é isso, né? É constatação de um fato. Em mundos mais felizes a gente terá, por sermos espíritos melhores, um perispírito melhor e uma mente mais criativa. E aí ele termina fazendo, assim como ele fez a negação da corrente elétrica, a frustração, ele vai falar da negação da corrente mental. Sempre que a corrente mental ou mente criativa não possa expandir-se, tal negação se filia a causas diversas, das quais, como acontece na máquina Shanti, assinalamos as mais expressivas. 1. A ausência de magnetismo residual, em se tratando de cérebros primitivos, isto é, de criaturas nos primeiros estágios do pensamento contínuo, no reino nominal, ou de pessoas por largo tempo entregues a profunda e reiterada ociosidade espiritual. Então, quer dizer, espíritos ainda primitivos ou aqueles muito preguiçosos terão pouco magnetismo residual e pouca capacidade mento-criativa, né? Então, se o nosso magnetismo residual for muito baixo, não há como fugir essa dúvida, ou somos preguiçosos ou somos primitivos. O diagnóstico é esse, né? Então, quando a gente fala que eu não tenho força, não consigo criar nada, é isso aí. Circuitos mentais invertidos, em razão de monoideísmo vicioso, na maioria das vezes agravados por influências obsessivas. Quer dizer, quando há um direcionamento dessa energia mento-criativa contrário aos interesses do nosso espírito, geralmente porque a gente está fixo em uma ideia, né? Nega-se a mudar o pensamento, né? E com frequência, como ele disse, está ligado a influências obsessivas. Que coisa, pai. Quanto é patologia grave, a gente vai encontrar um homoideísmo. Que coisa. E um dos processos obsessivos hoje, assim, hoje a obsessão ela ficou muito mais inteligente, né, vamos falar assim. Antigamente, se olhava para a pessoa, era notória, né? Agora, os mecanismos de obsessão são muito sutis e confunde, a pessoa não percebe tanto. Agora que vai ver, o processo já está instalado, né? E um dos processos que eles mais utilizam é esse monoideísmo. Eu acompanhei um caso lá que esse monoideísmo ele se tornou uma esquizofrenia. Olha só. Então, assim, mas como assim tal? Assim, devia ter já uma predisposição, né? Mas através dessa monoideia que fez um quadro. Mas acho que isso assim, é que a gente ainda é muito, acho que nós somos muito distraídos e desatentos. Se a gente fosse baseado ao ler isso, entender um pouco melhor essas coisas, se a gente fosse fazer uma análise profunda dos comportamentos nossos e dos outros, né, uma análise dos nossos preferencialmente, a gente vê que isso está muito presente.
Né? Você falou, Está muito presente essa monoideia. Tá? Porque cada um de nós tem a monoideia. Dependendo não para deveria, qualquer, né? Mas dependendo para qualquer situação. Mas a gente tem, pode ver, a gente tem sempre uma propensão a pensar sempre no... A gente se surpreende quando a gente sai um pouco daquela linha nossa. Algumas coisas eu falo, eu vivo num campo profissional que eu acho que é meio complicado nesse sentido, você vê isso talvez com maior clareza. Entendeu? Até que eu brinco, às vezes falo, não, fulano é assim, mas ele é muito inteligente. Eu brinco e falo, não confunda inteligência com loucura. Entendeu? Que às vezes esse conceito do que é ser inteligente e brilhante, se for visto de uma maneira mais profissional, você vai ver que loucura. É uma monideia, sabe? O pensamento está tão fixo numa única coisa. Então, tenho lá colegas que quebram o teclado de computador porque não tem paciência se o computador levar 10 segundos para aceitar, processar o que ele prescreveu. Brilhante tecnicamente, maluco. É a questão da sutileza que você faz. Como é que você vai diagnosticar o que é desequilíbrio hoje em dia? Baseado em que critério? O que a gente fala do que se destrabuchava, não. Como você vai categorizar hoje a obsessão? Baseado no critério que, de anos atrás? Então, essa questão é bem mais sutil mesmo. E a gente vai se conduzindo por isso. De comportamentos, pode ver, você começa a ter um comportamento arrogante, isso você não abre o olho. Em algum tempo você vira só uma arrogância só. Também está ligado muito essa questão de esquizofrenia, às vezes há problemas, como eu cito esse caso aí, condenado naquele momento de examinar a criatura, também, ele tinha tido um comprometimento com o pai e com os irmãos. O pai faleceu, ele lesou todos os irmãos, e irmãos morreram numa miséria, e aí o processo de culpa, na ideia fixa ali, começou a desarticular a mente, e aí falou, olha, está partindo para isso que você ofendia. E a cara regulamentou o processo de culpa terrivelmente. A culpa, senhor, é um dos mecanismos aí. Não, mas se for inconsciência, não entende. Então, falta só esse 3 para acabar. A terapia maior, eu acho que você não trabalhar isoladamente. O grupo tem que ser tão bom com você, tem que te alertar. E você aceitar, né? É isso, porque você pode se isolar fisicamente das pessoas, mas você pode também se isolar mentalmente das pessoas. Você não sabe o que o outro está falando. E o outro você tem a coragem de falar, você está desse jeito, isso aí não é certo. Está saindo da normalidade. E tem pessoa que está saindo da normalidade. Difícil a pessoa que fica sozinha, não às vezes isolada fisicamente, fazer o isolamento físico, mas tem pessoa que faz isolamento mental. Não, você fala para mim, mas eu não te aceito. Eu não aceito. Você que está errado, eu não, eu estou certo. É uma monoideia também. E dá pena, às vezes, do grupo, não falar para você. Que amigo é esse? Que amigo do teu lado não te fala que você está descambando, desviando. E acho que uma das coisas que mais incomoda a gente no dia a dia seria a maior profilaxia contra essas coisas, é a chamada crítica. A gente não aceita a crítica. Vejam com que veemência você não aceita uma crítica, você vai ver quanto você está no padrão da monoideia. Mas aí depois ele vai, se for a partir do momento que você ouve alguém e fala, tá bom, vou analisar, talvez, tá, você não está tão ruim assim. Mas se todo o que só você está sempre certo. E Mário, eu não lembro assim. Mas se for uma crítica construtiva. Porra, Cássio, crítica é crítica, porra, Cássio. Para você é melhor. Né? Todas podem ser construtivas, até as aparentemente destrutivas. Pois eu amo. Então, 3 aí só para a gente encerrar. A deficiência, então, negação por deficiência da aparelhagem orgânica.
né, por motivo de enfermidade ou perturbações temporárias oriundas do relaxamento da criatura no trato com o próprio corpo. Acho que essa fica mais fácil da gente compreender. Né? Será que isso aqui tem um exemplo principal desse caso que ocorreu aí? Porque aquela moça lá que fez aquele ato lá, ela se arrependeu agora, né? Da morte né? Você vê ela naquele estado dela, acho que num momento de frieza para fazer tudo aquilo, depois que passou, cai aquela adrenalina do arrependimento, né? Será que não caixaria nesse terceiro aqui? Não, nesse caso, assim, um exemplo, né? Só para... não. Nada a ver, né? Eu acho que não. Nada a ver, né? Aqui eu acho que entra o Alzheimer, doenças desse tipo. É uma deficiência. Eu acho que até hábitos, né? Tipo o alcoolismo. Isso. São fatores limitantes dessa... Tem muito que estudar aí, né, Kelly? É um campo vasto aí. Tá só assim arranhando. É que eu interpretei de outra maneira. Uhum. Não, mas eu acho que é isso mesmo, a gente tem que ir conversando às vezes. Cutucada, né? Não é porque cutucada, não é porque Pra ser sincero. cutucar para saber a reação. Ele tem uma perturbação mental. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a bênção da vida, deste dia, deste momento feliz em que nos reunimos com os amigos encarnados, desencarnados, com o propósito de aprender, de iluminar o nosso pensamento. E permita, Jesus, que esses ensinamentos profundos possam iluminar cada vez mais o nosso entendimento perante a vida, perante nós mesmos. E vejam, Senhor, no dia de hoje, e que possamos nos conduzir na vida com mais equilíbrio, com mais paz, seguindo sempre o norte de Jesus. Que assim seja sempre. Não tem muito não. Coisa tá feia,